Um bom dia para todos. A paz do Senhor Jesus, uma feliz semana. Vou deixar aqui uma palavra no livro de Daniel, no capítulo 12. Os últimos tempos, as palavras seladas. Isso aqui o Senhor revelou para Daniel, mandou ele escrever. Já estão fazendo 2022 anos. Porque a Bíblia foi o primeiro livro a ser escrito e impresso. E é o mais lido e vendido no mundo inteiro. É a palavra de Deus. As palavras são vivas e estão se cumprindo. E esta palavra é para nossos tempos. Os últimos tempos, a palavra selada. 12, Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. O livro que ele fala aqui é o livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, e todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Essas palavras foi o Senhor Deus que falou para o profeta Daniel, pediu para ele escrever e para que as pessoas possam ler e entender o que está acontecendo nesses tempos. Já estamos nos tempos dos últimos dias, dos últimos tempos, e nós temos que buscar o Senhor. Nós sabemos que só serão salvos aqueles que recebem, reconhecem o amor de Jesus por cada um de nós, e que nós temos que pedir a Deus pela nossa nação brasileira, para que ela não seja entregue na mão de malfeitores, de corruptos, de ladrões. Nós devemos pedir a Deus. A palavra do Senhor diz que devemos fazer orações, deprecações, intercessões e ações de graça por todos os homens, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Devemos fazer orações pelo poder executivo, legislativo, judiciário, por toda a arcada política. Nós devemos apresentar diante do Senhor. E que tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que não for bom, tudo aquilo que não for agradável, tudo aquilo que for mentira, que for engano, que for encantamento, que for feitiçaria, bruxaria, magia negra, pensamentos contrários, que caiam por terra da nossa nação brasileira. Todos aqueles que estão enganados, todos aqueles que estão defendendo o mal, eles abram os olhos, que o Senhor dê o arrependimento a cada um e que cada um possa, diante de Deus, aleluia, glórias a Deus, entender a sua palavra,
Entender que o Senhor está falando claramente para cada um, abrindo os olhos, abrindo o entendimento e dando a vitória para a nossa nação. A nossa nação hoje está próspera, a economia, estão trabalhando para a habitação, para a saúde, está caminhando para um país melhor, para os menos afortunados. A palavra do Senhor diz que aquele povo, quando saiu do Egito, o Senhor tirou eles da escravidão do Egito, e Moisés ia ali com aquela multidão, a multidão de pessoas, muitos rebeldes tinham ali. E ali eles desejaram voltar para o Egito para comer lá as iguarias do faraó. E o Senhor diz na sua palavra que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então não queira voltar para o Egito. Não queira por causa de comida, porque todas essas coisas, por causa de roupa, de sapato, tudo isso o Senhor alimenta. Peça ao Senhor um emprego, peça ao Senhor uma vida digna diante de Deus. Corra aos pés do Senhor, que Ele é poderoso em te salvar, em te dar um emprego e te prosperar em tua vida. Só Deus. E nós é quem colocamos em nossa nação as autoridades. Lembre-se que Deus dá oportunidade. Tem pessoas que passam anos e anos no poder, não faz nada pelos pobres e ainda engana, porque nós trabalhamos com resultados. Nós estamos vendo o resultado, nossa nação não pereceu, porque o Senhor está com as mãos estendidas. Suas mãos estendidas está e não voltarão atrás. Que Deus te abençoe e medite nas palavras do Senhor e se volte para Deus. E que Deus te dê o arrependimento em tua alma. Que o Senhor faça que cada um de nós reconheça seu próprio erro e que o Senhor abençoe a nossa nação com a paz. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.